Bom dia! Seja bem-vindo a mais um episódio do Sua Manhã Mais Positiva. Como você tá? Como foi sua noite? Eu espero que muito bem. Uma noite revigorante aí para começar mais um dia. E no episódio de hoje eu vou falar com vocês sobre aquários. O meu pai, ele é um apaixonado por aquários, né? Na verdade, o meu marido fez ele se tornar um apaixonado por aquários. Quando a gente foi fazer o intercâmbio, ele tinha um aquário, pediu pro meu pai cuidar. Meu pai cuidou durante 3 meses e nunca mais o aquário voltou pro meu marido. A gente não era casado ainda na época, né? Mas nunca mais voltou pra casa dele, ficou com meu pai pra sempre. E nisso, o meu pai foi criando o gosto, o amor e hoje ele tem 3 aquários, só pra vocês terem uma ideia da paixão dele por aquários. E o meu pai, em cada aquário, ele tem um aquário bem grande, um médio e um pequenininho. E no aquário médio dele, na verdade agora ele tem, o médio virou grande até, porque um é gigantesco. Mas enfim, vamos levar por pequeno, médio e grande. E no aquário pequeno dele, de hoje, ele criava Kingles. Sabe aqueles Kingles que peixinho laranjinha, assim, bonitinho, que tem aquela barbatana gigante. E ele criava esses peixinhos aí. E eles eram pequenininhos, porque o aquário era pequenininho, tal, fofinhos, tal. E nessa de aquário, meu pai transferiu eles pro aquário médio e colocou outros peixes nesse aquário pequeno. Passou. Aí eu fui visitá-lo, né? Fui visitar meu pai e tal. E assim, é peixe pra cá, peixe pra lá, não sei o que. Nunca reparo tanto e tal. E aí, eu fui lá e tava falando no celular e tal, e prestando atenção no aquário. Falei, meu Deus, como esses peixes estão grandes. O peixe, gente, triplicou de tamanho. Era um peixinho pequenininho, assim, virou um negoção gigante. Muito grande. Por quê? O que aconteceu aí pra ele ter crescido tanto? Foi o tempo? Não, porque ele já tava um tempão lá naquele aquário pequenininho e não crescia. Então não era que ele era bebezinho e foi crescendo, sabe? Ele já era adulto quando foi pro outro aquário. Só que nesse novo aquário ele expandiu. Ele cresceu. Por quê? Porque nesse novo aquário ele tinha mais possibilidades. Ele tinha mais espaço para se desenvolver. Mais espaço para ser o que ele tem que ser. Aí eu olhando aqueles peixes, né? Eu falei assim, é muito a nossa vida isso. Eles são peixes num aquário. E a gente, se for ver, né? Se for fazer aí uma pequena comparação, a nossa vida acaba sendo vários aquários, né? A gente vive ali em várias bolhas, né? Em vários aquários. E alguns aquários são tão pequenos, tão apertados, tão sufocantes que a gente não consegue crescer. A gente não consegue expandir, né? A gente segue ali dia após dia sem se desenvolver, sem evoluir, porque o espaço não permite. Aquela atmosfera que a gente vive não permite. E quando eu digo atmosfera, não é nem só relacionada ao local físico, mas ao local emocional, às pessoas, o peso que a gente coloca na situação. Porque situações também podem ser aquários que a gente vive, né? Vamos imaginar aquários, tudo. Tipo, situações, condições da nossa vida, ações. Então eu fiquei literalmente brisando vendo aqueles peixes ali, o como eles cresceram rápido. Falando assim, né, vamos falar de relacionamento, um exemplo. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que sai de um relacionamento e aí, sei lá, a gente fica um tempo sem ver a pessoa, aí quando vê essa pessoa, ela é outra, ela transformou, assim, de um jeito, porque ela vivia num aquário de um relacionamento ali que não deixava ela ir pra frente. Ou quanta gente, né, ficava num trabalho ali que não é promovido, que não tem reconhecimento, que, sabe, num aquário pequeno e mudou, se permitiu. E você vê a pessoa crescendo, a pessoa prosperando, a pessoa fazendo coisas que ela não poderia fazer antes.
Então eu fiquei fazendo muito essa analogia, sabe, do peixe, assim, eu fiquei um tempo ali, assim, olhando aqueles peixes e falando assim, meu Deus, qual aquário eu tô vivendo? Qual aquário pequeno eu tô vivendo? Qual aquário eu preciso pular fora pra eu poder expandir mais? Expandir a minha vida, expandir o meu autoconhecimento, expandir seja lá o que for, né? Só que diferente dos peixes, a gente pode tomar atitudes sozinho, né? Os Kingles do meu pai, não. Se meu pai não tirasse ele lá do aquário pequeno e colocasse no aquário médio, ele ia ficar lá pra sempre, não ia evoluir, ia ficar lá até morrer. A gente não. A gente tem uma coisa diferente. A gente pode mudar de aquário a hora que a gente quiser. A gente é um peixinho que atravessa vidro, que atravessa o que for. E a gente pode ir pulando de aquário a aquário até a gente chegar no mar, até a gente chegar na nossa liberdade, até a gente chegar naquilo que a gente almeja. Só que para sair do aquário, a gente precisa nadar, precisa se mexer. Ficar ali boiando bonitinho não vai fazer a gente sair do aquário. Então reflita sobre isso. Pensa aí, se você vive num aquário em alguma situação da sua vida, se alguma situação aí da sua vida não tá deixando você triplicar de tamanho, de você crescer, de você expandir, de você ser algo gigantesco, assim, uma luz tão grande que até ofusca todo mundo ao redor. Agora, toda vez que eu me senti presa, que eu me senti parada no tempo, que eu me senti num estado de inércia, eu vou lembrar desses peixes. E eu filmei esses peixes falando mais ou menos isso que eu tô falando e vou postar no Insta. E eu vou ver se eu acho, porque eu já filmei esses peixes antes, quando eles estavam no outro aquário. Eu tenho que caçar aqui porque eu tenho 12 mil arquivos no meu celular. Mas eu vou achar esse vídeo e vou colocar o comparativo pra vocês verem lá. O quanto esses peixes cresceram quando eles mudaram de aquário. E vocês vão ver perfeitamente porque vai ver que o aquário é menorzinho e depois eles foram para um aquário maior. Vão ver que eu não tô mentindo. Então, gente, é isso. Façam essa reflexão aí dos aquários da sua vida, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Eu gostei muito de ter tido esse insight, assim, olhando para esses peixes, é uma brisa, né? Uma brisa estranha, assim, mas que ajuda a clarear algumas coisas, tá bom? Um beijo pra você, que seu dia seja incrível.